Mais um assunto essa semana que é urbanização. Então, assim, para a gente trabalhar a urbanização, a primeira coisa que a gente precisa saber é o conceito, né? Então, o que é urbanização? O que a gente chama de urbanização? Na realidade, urbanização é entendido como o aumento do número de pessoas morando em cidades. A partir do momento em que as pessoas começam a sair do campo para ir para as cidades, esse processo foi chamado de urbanização. Esse processo de urbanização, ele está muito ligado ao processo de industrialização. Então, ele se acelera a partir do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial, iniciando pelos países desenvolvidos e depois se espalhando pelos outros países, né? Inclusive os países subdesenvolvidos. Há uma diferença no processo dos países desenvolvidos, que foi incentivado principalmente pela mecanização do campo, e os países subdesenvolvidos está relacionado com problemas no campo, como a concentração fundiária. Aí a gente tem um gráfico que mostra a evolução da população urbana, ou seja, essa listinha verde, vocês percebem que é a população urbana, e a vermelha é a população rural. Então, a gente percebe que desde os anos de 1970 até o início do século XXI e aos dias atuais, a gente tem um crescimento muito grande da população urbana em relação à população rural. Essa saída de pessoas do campo para a cidade, ela é chamada de êxodo rural. E o êxodo rural, ele é muito ligado com a urbanização. Na realidade, é a base para o processo de urbanização. É a saída de pessoas do campo para as cidades. Lembrando que nos países subdesenvolvidos esse processo é mais recente, nos países desenvolvidos ele é um processo bem mais antigo. E as causas do êxodo rural? Elas também se diferenciam entre os grupos de países. Nos países desenvolvidos, está relacionado principalmente com a mecanização do campo, a introdução de tecnologias modernas no campo, que vai diminuir a necessidade de mão de obra humana. Isso faz com que muitas pessoas também vá para a cidade. Já nos países subdesenvolvidos, está relacionado principalmente com os problemas estruturais no campo, como concentração fundiária, dificuldade de acesso à terra pelos pequenos produtores, né? Além desses fatores, também tem a questão da atração que a cidade oferece. O modo de vida urbano, ele é bem atrativo também. Isso faz com que muitas pessoas queiram ir morar nas cidades. Aqui, um gráfico que mostra que a urbanização brasileira ela está intimamente ligada com o êxodo rural, onde a gente tem dois tipos de fatores. Os fatores repulsivos, né, que é a concentração de terras e a mecanização, que expulsam as pessoas do campo. E os fatores atrativos, que é o surgimento de empregos e a facilidade para encontrar moradias, mesmo que seja emprego informal e submoradias, mas isso acaba atraindo as pessoas para as cidades. Todo esse conjunto de fatores levou ao processo de urbanização no Brasil. Aqui a gente tem uma imagem que mostra um retrato da urbanização brasileira, que é um processo de urbanização desigual, onde convivem lado a lado submoradias, né, com falta de estrutura, falta de saneamento básico. E do outro lado, né, a gente tem uma imagem de moradias luxuosas com uma excelente estrutura. Isso é resultado do processo de urbanização que ocorreu de uma forma muito acelerada, né, considerado também como um problema das grandes cidades. Aqui a gente tem a diferença nos processos de urbanização entre os países desenvolvidos, que é aquela que é mais antiga, ligada à primeira e segunda revolução industrial. A urbanização ela foi mais lenta, ocorrendo de uma forma mais organizada e dando origem a uma rede de cidade mais integrada e bem estruturada. Já nos países subdesenvolvidos, ela é uma urbanização mais recente, acelerando principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente 1950 em diante. Foi uma urbanização muito acelerada e rápida, direcionada para alguns números de cidades, levando à criação de um processo chamado de macrocefalia urbana. Ou seja, são aquelas cidades que crescem muito, mas não têm estrutura para atender a toda a sua população.
E aí levou à existência de uma rede urbana bastante rarefeita e também incompleta. Dentro desse processo de urbanização, a gente tem a classificação das cidades, né? Aqui a gente tem algumas desses tipos de cidade, que são as metrópoles, aquelas cidades que exercem influência sobre as outras, que tem uma boa infraestrutura. Temos a megalópole, que é formada pela conurbação, ou seja, o encontro entre duas ou mais metrópoles. Temos também as megacidades, que são as cidades grandes, aquela que tem 10 milhões ou mais de habitantes. Esse conceito de megacidade, ele é mais quantitativo, está relacionado com a quantidade de habitantes, não com a estrutura que a cidade oferece. Já as cidades globais são aquelas cidades que exercem influência não só dentro do seu país, mas também fora dele, em vários países. Essas cidades são as que apresentam melhor infraestrutura, onde tem a sede das principais indústrias, as principais bolsas de valores, os principais bancos, né? Então, ela é uma referência importante dentro do cenário econômico global, né? Essas cidades são consideradas as cidades mais importantes. E a gente tem também, devido a esse processo de acelerado urbanização, a geração de uma série de problemas, principalmente nas grandes cidades, né? Onde esses problemas estão relacionados principalmente a êxodo rural, a superlotação nas cidades de forma rápida e desordenada, gerando uma série de problemas, como, por exemplo, problema na habitação, no transporte, saneamento básico, sistema de saúde, de educação. Por quê? Porque como o êxodo rural ocorreu de forma muito rápida, acabou as cidades não conseguindo atender de forma adequada a toda essa demanda.